vamos iniciar o estudo do corpo humano, tá? Conhecer as principais partes do corpo humano, conhecer problemas que podem acontecer com o nosso corpo por conta de determinadas situações, tá? Precisamos conhecer bem o nosso corpo para podermos nos prevenir de doenças que possam atacá-lo. Pode prejudicar a nossa saúde. Então, para isso, nós precisamos ter uma introdução, conhecer os seus níveis de organização. Quais são as partes do corpo humano do menor para o maior nível de organização, ou seja, do mais restrito para o mais amplo, ok? Aí nós temos esses níveis, tá? As células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Aí eles estão colocados em ordem crescente de complexidade, ou seja, do menor para o maior. Então, o menor é a célula e o maior é o organismo. Mas, para que possamos entender essa ordem crescente de complexidade, é necessário que nós conheçamos o conceito de cada um desses níveis. E além do conhecimento do conceito de cada um deles, precisamos também fazer a relação entre eles. Fazemos a relação quando nós sabemos o que cada um significa e sabemos até mesmo dar exemplo desses níveis dentro do nosso corpo. Tá? Primeiramente, nós temos que falar das células. Tá? As células que são as unidades básicas da vida. Dentro das células, nós encontramos as organelas, que são estruturas presentes no interior desta, que desempenham funções específicas, né? Um exemplo que não faz parte, lógico, do corpo humano, é o cloroplasto, né? Que é uma organela presente dentro da célula vegetal, né? Se não fosse o cloroplasto, as plantas não conseguiriam produzir o seu próprio alimento. Okay? Aqui no corpo humano nós temos, por exemplo, que é um tipo de célula animal, nós temos as mitocôndrias, que são importantíssimas para o processo de respiração celular aeróbia, ou seja, através das mitocôndrias nós conseguimos gerar energia para o nosso corpo, né? As células respiram, por essa razão é necessário que o oxigênio chegue até elas. Mas falando a nível celular, né, nós podemos dizer que as células elas são as menores unidades dos seres vivos, porque uma célula consegue fazer a maior parte das coisas que um animal ou uma planta faz, tá? E essas organelas que formam as células, elas são formadas a partir da união de várias moléculas orgânicas e inorgânicas, tá? Os nutrientes já estudados, como água, minerais, carboidratos, lipídios e proteínas, são exemplos de substâncias cujas moléculas são encontradas dentro das organelas, que são as estruturas que vão formar as células. Tá? E dentro de um organismo, de um animal, como o ser humano, nós vamos encontrar diferentes, além de encontrarmos cerca de trilhões de células, um ser humano adulto é formado por cerca de 200 trilhões de células, nós vamos encontrar diferentes tipos, cada uma com a sua especificidade, ou seja, cada tipo de célula vai ter uma função diferente dentro do corpo humano. Aí um exemplo de célula animal, ou seja, uma célula do corpo humano, tá? Nem todas as células possuem essa forma, mas basicamente são as mesmas estruturas.
uma vez que nós estamos falando de uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica, ela vai possuir uma região nuclear bem visível, né? Uma região do núcleo, o núcleo onde nós encontramos a cromatina, que é a região da célula que contém a informação genética, ou seja, tudo que uma célula precisa para se construir, para construir as suas organelas, ela vai encontrar uma informação, precisa de uma informação. E essa informação se encontra dentro do seu material genético, que é o DNA, ligado a proteínas, tá? E esse material genético ele é passado de célula para célula quando elas se dividem, tá? Além do núcleo, tá? A célula animal vai ter a membrana plasmática, né? Uma fina película que vai envolver e vai proteger a célula, e as suas organelas, como os lisossomos, que participam da digestão celular, ou seja, são capazes de quebrar moléculas que entram na célula e dividir em partes menores. Os centríolos, que participam do processo de divisão celular, para que uma célula gere duas a partir dela. Retículo endoplasmático, né, que é uma rede de canais, que é responsável pela síntese de substâncias como as proteínas, que existem em grande quantidade no retículo endoplasmático rugoso, fica perto do núcleo, e o complexo de Golgi, que tem a função de receber essas proteínas, empacotá-las e mandar para fora da célula, processo conhecido como secreção celular, ou então produzir os lisossomos, que vão, como falei, participar do processo de digestão celular, né? Ou seja, essas estruturas, esses órgãos, essas organelas que vão fazer com que uma célula seja uma estrutura viva. Apesar de microscópica, ela é viva, e uma célula viva, as células do nosso corpo precisam estar vivas para que nós também possamos estar, né? É o menor nível de organização do corpo humano, ok? Mas como o nosso corpo, ele não é formado por uma única célula, e sim por várias, então nós temos que falar de um outro nível de organização, que são os tecidos. Tá? Aqui está mostrando essa imagem aqui, células bem parecidas umas com as outras, mesma forma, igual essas daqui, ó. Do lado direito são os neurônios, que são células que são iguais, né, bem parecidas, né, esse formato de estrela, tá? São células que possuem a mesma forma e a mesma função, tá? E esses tecidos são presentes apenas em alguns organismos pluri- ou multicelulares, como as plantas e os animais. Aí um exemplo dos glóbulos vermelhos, né? Você repara, né, que essas células vermelhas, né, uma igual a outra, células achatadas, uma vez que elas perdem o núcleo logo após sua formação, porque são células especializadas no transporte de gases respiratórios, tá? Então elas fazem parte do mesmo tecido, tá? O tecido sanguíneo, fazem parte do sangue. Graças a elas que o nosso sangue tem um aspecto avermelhado escuro, tá? Aí, um tecido nervoso, né? Isso é formado por células chamadas de neurônios, né? Células que se comunicam, porque elas são capazes de fazer sinapses, né? De emitirem impulsos nervosos. E graças aos neurônios, né, essas células que possuem um núcleo, dendritos e o axônio, tá? O cérebro consegue enviar sinais elétricos para que as células do coração possam se movimentar, bombear sangue para todo o nosso corpo. Então é um tecido nervoso que é diferente do tecido sanguíneo, por exemplo. Vimos o formato das células diferente. Aí o tecido
muscular, né, que nosso corpo é dividido em 3 tipos. O esquelético, formado por fibras musculares, né, por células capazes de esticar e contrair, que vão formar a carne do corpo, né, e tracionam os ossos, atuam como se fosse uma alavanca para os ossos e ajudam nos movimentos voluntários. Ou seja, aqueles movimentos que dependem da nossa vontade, né? Se eu quiser, eu posso movimentar meu braço, eu posso correr, tá? Temos aí a musculatura lisa. Esses músculos dispõem-se dentro de camadas, dentro dos órgãos, como no intestino, e o tecido cardíaco muscular, exclusivo do coração, né, que nunca se cansa no trabalho de bombear sangue para o corpo, né. Então é formado por um tipo de célula, chamada célula muscular ou fibra muscular, que é capaz de diminuir de tamanho e aumentar de tamanho, tá? Contrair e de relaxar. Aí, mostrando o corpo humano com os seus vários músculos, né? As fibras musculares, né? Que elas, ao serem destruídas, elas podem repor mais fibras musculares, tá? Então é por essa razão que as pessoas que fazem musculação, ou seja, levantam peso, elas tendem a ficar mais fortes, musculosas, porque elas vão provocando danos às fibras musculares quando fazem exercício. E esses danos não só regeneram as fibras, como ajudam a produzir outras no lugar, aumentando o volume lá do órgão, do braço, da perna, fazendo com que eles fiquem mais musculosos, tá? Aí, mostrando o tecido epitelial formado por células epiteliais. Esse tecido está presente na nossa pele, reveste a nossa pele, tá? E os tecidos, tá? Numa determinada parte do nosso corpo, nós não vamos encontrar apenas um único tipo de tecido, nós vamos encontrar órgãos e sistemas, né, que são unidades anatômicas e funcionais, tá? Como aqui o fígado, né, que possui várias funções, armazena o glicogênio, degrada álcool, produz colesterol, tá? E esse órgão faz parte de um sistema, é uma glândula anexa do sistema digestório, tá? Os sistemas, por sua vez, né, eles são formados pela união de vários órgãos. Enquanto que um órgão é formado por diferentes tecidos, o sistema é formado por vários órgãos que vão trabalhar em conjunto para exercer uma determinada função corporal, né? Então, o fígado faz parte do sistema digestório e ajuda a produzir substâncias importantes para a digestão, tá? Aí o coração, que você vê aqui vasos sanguíneos, você vê que ele é formado por tecido muscular, fibra muscular, no caso, músculo cardíaco, que é formado, pelo qual é formado o miocárdio, que é o músculo do coração responsável pelo seu bombeamento, pela sua contração e relaxamento, para empurrar o sangue para o nosso corpo. Temos também tecido epitelial, que vai revestir o coração, e tecido adiposo, né, gordura, também faz parte do coração. Ou seja, ele é um órgão, todo órgão é uma estrutura anatômica que faz parte de um sistema e que é composta por diferentes tecidos. Aí o estômago, que é um órgão também formado por várias células, as epiteliais, as células musculares, né? Tem um conjunto de células aqui que ajuda a produzir ácido clorídrico, tá? E células que produzem, né, pepsina, que é uma enzima que vai degradar as proteínas presentes na carne, por exemplo. Aí um osso, que também é um órgão, porque dentro dele você vê que passa vasos sanguíneos. Você quebrar um osso, né, ele vai sair sangue dele, porque as células ósseas, as células ósseas não são os únicos tipos de célula que existem no osso. Existem vários tecidos diferentes também, como o tecido adiposo, né, o tutano, aquela gordura do boi, está presente dentro de onde? Dentro do osso lá do boi. Tá? Então o osso compacto, ele é formado por vários tipos de célula, e quando você quebra um osso, você geralmente sente muita dor, porque ele também está conectado ao nosso sistema nervoso. Ele é formado por nervos, células do sistema nervoso, que vão
e gerar uma resposta quando o osso sofrer um impacto, ok? E aí os sistemas reprodutivos, sistema reprodutor, masculino, o feminino, tá? O masculino que ele vai produzir um gameta, o espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, tá? E aí o sistema digestório, né? Os sistemas, ou seja, estruturas que são formadas por vários órgãos, são conexões de vários órgãos, onde cada órgão vai ter uma função importante dentro desse sistema, como a boca, né, que é responsável pela ingestão dos alimentos, né, o esôfago que vai transportar os alimentos da boca até o estômago que vai armazenar e digerir proteínas, as glândulas anexas, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, né, esse último produz o hormônio insulina, o intestino delgado, que vai absorver nutrientes, o grosso vai absorver água, e o reto, que é um órgão por onde vai ser eliminada as fezes, que são os resíduos da digestão. Então o sistema é formado por vários órgãos, tá? Aí o sistema nervoso, o cérebro, vários tipos de nervos, né, que comunica, né, que regula todo o nosso corpo, coordena todas as funções corporais, tá? E a união de vários desses sistemas, ele tende a formar um organismo, que pode ser uma pessoa, que pode ser esse gatinho aí, né, esse patinho, né? Eles precisam respirar, eles precisam ingerir nutrientes, precisam ingerir água, precisa que ocorra a filtragem do seu sangue, as impurezas dele, precisam eliminar resíduos, precisam produzir gametas, uma vez que eles se reproduzem de forma sexuada, ou seja, esses organismos precisam de vários sistemas, né, onde cada sistema ele vai desempenhar uma função vital importante, e para isso ele tem que ser formado por vários órgãos, né? Cada órgão vai ter uma função específica dentro do sistema. E o órgão, por sua vez, para desempenhar essa função específica, ele precisa ser formado por vários tipos de tecido, né? E cada tecido ele vai ser formado por um conjunto de células de mesma forma e a mesma função, ok? E aí, em síntese, né, os níveis de organização aí da matéria, tá? Aí o maior nível o organismo, né, o menor aí tá átomo, tá? Mas a gente considera a célula como o menor nível vivo, tá? O menor nível vivo de um animal, né, de um ser vivo, e também, por que não dizer, do corpo humano, ok? Então vamos ver aí, né? Olha só a imagem mostrando todos os tecidos, sistemas do nosso corpo, tá? E é isso que a gente tinha que ver com vocês aí sobre os níveis de organização do corpo humano, ok?